O que acontece com o coração quando essas temperaturas atingem níveis mais baixos? O que acontece é que quando a temperatura cai, nós temos uma situação chamada hipotermia, e aí as pessoas mais expostas a essas temperaturas baixas, pessoas que não têm agasalho, pessoas que não se alimentam adequadamente, elas estão sujeitas a uma sobrecarga do coração. O coração tem que trabalhar mais para aumentar a temperatura interna do corpo e compensar em relação àquele frio externo. E o que acontece, Rony, é que quando a gente tem esse contato do frio externo com o nosso corpo, as artérias do nosso coração, aqui a gente tem o músculo cardíaco, essa massa muscular cardíaca, e nós temos aqui em vermelho todas as artérias do coração, as artérias que nutrem, que irrigam o nosso coração. Essas artérias expostas ao frio é a mesma sensação de você colocar as suas mãos abaixo de na água gelada, ela fica pálida. Tá. Então essas artérias elas entram em colapso, elas fecham, o que a gente chama de espasmo, e isso diminui o fluxo sanguíneo para o próprio músculo cardíaco. E isso gera, na verdade, uma sensação de pré-infarto. Você começa a ter os sintomas que vão te levar ao infarto pelo colapso, pelo espasmo, pelo fechamento das artérias do coração. Entendido. Agora, é uma época, doutor, que, na verdade, todos nós, quer dizer, há uma endemia, hoje a gente sabe, de gripes, nessa época do ano. Está todo mundo, aqui metade do nosso povo aqui está resfriado ou com gripe. Isso também ajuda, de certa forma, esse processo? Sem dúvida. Existe uma relação direta entre virose e infarto. Por que isso acontece? Primeiro, qualquer tipo de vírus pode ocasionar, com o passar do tempo, um risco aumentado de infarto. Então, não é só o vírus da gripe, ou o vírus da Covid, ou qualquer que seja outro vírus. O que nós sabemos é que o vírus gera uma toxina na nossa circulação, um processo inflamatório que primeiro inflama o músculo. Então, toda essa massa aqui do nosso coração, que é o miocárdio, ele inflama, gera a miocardite. A miocardite, ela acaba sobrecarregando essas artérias que estão, na verdade, sobre o miocárdio. E aí, consequentemente, você tem o músculo inflamado e as artérias comprometidas por essa inflamação do próprio músculo, podendo resultar realmente no infarto do coração pelo mecanismo de interrupção do fluxo sanguíneo. Nessa época também, nós bebemos menos água. Eu já sou uma pessoa que não tomo muita água. O seu colega de faculdade, o Leandro Etchenick, que é meu cardiologista, é meu amigo pessoal e seu também, quando eu saí do Einstein, ele falou, beba água. Tive com ele esse fim de semana, ele disse, beba, tá tomando água? Por quê? A água tem existe de alguma maneira um mecanismo, vamos dizer, vamos falar uma bobagem aqui, vamos dizer, de algum coágulo, de alguma densidade maior na corrente sanguínea, engrossa, vamos falar mais simplesmente, engrossa o sangue? Exatamente. O princípio da necessidade da hidratação de pelo menos 2 a 3 litros ao dia... Que? Eu não aguento nem o meio? Pois é, a gente tem que se hidratar nessa razão de 2 a 3 litros por dia exatamente para evitar que o sangue fique espesso, fique grosso. Se a gente observar, nós temos no coração a parte muscular, com essas artérias que eu citei, mas nós temos os grandes vasos, que são essas artérias em azul e em vermelho. Todas essas artérias, por onde passa o sangue, se você não tiver um conteúdo hídrico de água de pelo menos 2 a 3 litros ao dia, você pode ter realmente o engrossamento desse sangue e a formação de coágulos. Existem pesquisas mostrando que se a pessoa toma, Rony, menos do que 1 litro de água ao dia, ela está predisposta com muita incidência a infartar.